Salve, salve rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está acompanhando esse vídeo aqui comigo no canal Henrique Eck, no meu canal. Eu nem vou ficar pedindo muitas desculpas não, muita coisa acontecendo nesse início de ano. A gente conseguiu as 2 primeiras semanas trazer muito vídeo, semana passada muita coisa aconteceu, coisas boas, coisas não nem tão boas assim, mas vamos seguir. Trazendo aqui vídeos, opiniões, tudo mais. Agora é que de fato deu para dar uma boa estabilizada nas minhas questões de transmissão, a volta do meu serviço, né, a volta do meu trabalho lá na Eco TV, canal regional aqui da região do Grande ABC. Agora a gente já está com de fato a rotina em dia e achando um tempo também aqui para transformar nisso numa rotina junto com vocês. Então já peço o seu like, já peço a sua inscrição. Participa aqui do canal e deixe seu comentário nesse vídeo, que hoje nós vamos falar de Santos Futebol Clube. Vamos falar do Peixe, jogo que fiz ontem em Itaquera, junto com a equipe do Tic Tac Sports, Gabriel Dias, Guilherme Gava. Nós estivemos lá trazendo as emoções de Santos 0, Red Bull Bragantino 0. É um jogo deprimente, um jogo sofrível das duas equipes, mas principalmente pelo lado santista. O Santos jogando em casa, né? Pegou o estádio do Corinthians para voltar a jogar na capital depois de um tempo. Não fez valer a sua torcida, que compareceu em peso, mais de 30 mil pessoas no estádio, um bom número. Mesmo numa chuva torrencial que caiu ontem à tarde em São Paulo, não fez valer. E eu vou analisar esse time taticamente por aqui, porque realmente o Santos está precisando de peças, e as peças que estão lá estão esperando muito do Neymar, e a gente não sabe como o Neymar vai voltar. O Vojvoda com algumas convicções que eu não consigo entender. Então vamos conversar bastante sobre isso aqui. Ontem o Santos foi a campo com Brazão, Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Gabriel Menino e Rafael, 3 volantes. O Miguelito, mais com o armador, mas eu vou falar que o Miguelito mais pra frente. Lautaro e Gabriel Barbosa, o Gabigol. O time montado com 3 volantes, ele é interessante, eu gosto muito. Mesmo jogando em casa, eu não vejo um time com 3 volantes sendo um tanto quanto defensivo, de verdade. Não vejo. Mas qual que é a questão? Você tem que ter um armador bom para dar sustentação aos volantes. Que Zé Rafael é um volante que ataca bem. O Gabriel Menino é um volante que ataca bem. Atacou bem ontem. Foi de fato o melhor jogador da partida. E o William Arão, que mesmo sendo primeiro volante, tem característica de segundo volante. Começou na base assim. E agora, né, virou um volantão mais marcador. Porém, quem estava armando de fato esse time do Santos deveria ser o Miguelito nessa formação. Mas o Miguelito jogou aberto lá pelo lado esquerdo, ajudando o Escobar, que também não fez uma má partida na questão defensiva. Ofensivamente ele foi mal, mas defensivo eu não achei tão ruim não. Mas então o Santos jogou no 4-3-3 sem armador. E mesmo tendo povoado esse meio campo com bastante volante, o Santos não tinha meio campo. Consegue entender? Qual que era a jogada ofensiva do Santos? A bola chegava no pé do Luan Pérez, a bola jogava no pé do Adonis Frias, os dois zagueiros que estavam jogando até um pouco mais à frente da linha de defesa. E lançamento direto pro Gabigol, lançamento direto pro Lautaro. A bola não parava no meio campo do Santos. A bola não ficava no pé dos jogadores do Santos. O Santos teve mais posse de bola na troca de passes entre Escobar, Adonis, Luan, Mike. Mike, Luan, Adonis, Escobar. O Santos era isso. Pra tentar achar um buraco, quando achava um buraco, lançamento do Gabigol. Lançamento do Lautaro. E só. Quando a bola era um pouquinho mais esticada na esquerda, o Miguelito tentava alguns dribles, tentava algumas jogadas de efeito e tudo mais, mas pouca ofensividade. O meio campo da equipe do Red Bull Bragantino, daqui a pouco eu vou trazer a escalação do Red Bull pra você, engoliu o meio campo do Santos. Porque quando o Red Bull tinha a bola, aí sim você via a tentativa, também má sucedida, de troca de passes, de criar alguma jogada pelo meio.
Ó, vou falar aqui do Red Bull rapidinho. Red Bull foi com o Cleiton, o Agustin Santana, Gustavo Marques, Alix e Juninho Capixaba, Gabriel, Ramires, Gustavinho, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Esse foi o time que iniciou, lembrando que o time é treinado por Wagner Mancini. Olha, o Mancini tá dando nota tática no Vojvoda, meu Deus, em que época estamos vivendo. Mas esse meio campo aqui com o Gabriel, que é o primeiro volante, que tem uma qualidade no passe muito boa, eu acho que o Arão tem mais qualidade no passe do que o Gabriel. Só que o Arão em nenhum momento tocou na bola. Eu narrei muito pouco o nome do Arão ontem na primeira etapa, tanto que ele é substituído no intervalo. Para entrar do João Schmidt, que melhora isso, ó. Foi de uma nota 3 para uma nota 4. Aí dá do João Schmidt no lugar do Arão para dar essa movimentação no meio campo. O Gabriel, do lado do Red Bull Bragantino, quando ele detinha a bola, ele tentava o passe mais à frente, lançando bastante o Vinicinho, lançando bastante o Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, que quando tocava na bola, a torcida do Santos adorava. Que tava sendo xingado o garoto é brincadeira. Mas tinha uma mudança de postura. Tinha uma mudança de um time que tava querendo vencer. Porém, a zaga do Santos ontem, e agora que acabou o jogo, né? Já acabou um tempinho, a gente pode falar, não pode elogiar zagueiro antes. Mas Luan Pérez e Adonis Frias fizeram uma partidaça. Uma partidaça. Só aos 42 do segundo tempo que acabaram vacilando numa bola. O Fernando, que entrou no lugar do Sacha, saiu cara a cara com o Brazão. E aí o Brazão, mostrando o porquê que ele é um grande goleiro, fez uma defesa que salvou o Santos, salvou o jogo. E apenas. O resto, o Luan Pérez, nas velocidades com o Lucas Barbosa, ganhou todas. Vinicinho, vindo driblando pelo meio, chegava no Adonis, o Adonis travava ele. O sistema defensivo do Santos ontem foi muito bem. Escobar na esquerda, dando sustentação legal pro Luan Pérez. Tava bem, de verdade. Defensivamente, não tem que falar do Escobar. Eu sei que a torcida pega muito no pé dele. Ontem deram uma folga, né, pro lateral, pro Vini Lira. Mas gostei da partida do camisa 31 do Santos. Mesmo com esse resultado, o Peixe, não digo que se complica na tabela. O Campeonato Paulista ele tá uma loucura, né? É desnecessário dizer o quanto que eu já falo aqui, como esse Campeonato Paulista é uma doideira, um gol muda tudo. O Santos, nesse momento, é o 10º colocado com 6 pontos. Se ele vence a próxima rodada, que eu já pego pra você contra quem é, lembrando que esse meio de semana começa o Brasileiro, então vai ter essa bugada na cabeça. Meio de semana brasileiro e o Paulista só volta no próximo fim de semana. O Santos é em 10º com 6 pontos. E se ele vencer a próxima rodada, ele pode chegar à 4ª posição. Porque a diferença do 4º pro 10º são de apenas 2 pontos. O 4º nesse momento é o Corinthians, que tem 8. Então, tá tudo muito na briga. E eu falei da classificação, e se o Santos perde também, ele também vai dar 2 pontos na operação de rebaixamento. Não vejo o Santos brigando para ser rebaixado no Paulista. É um time que precisa muito de peças, de muitas mudanças. O próximo jogo é o clássico contra o São Paulo, tá? É um jogo importantíssimo, que é um jogo de 6 pontos. Se o Santos vencer, ele praticamente decreta que o São Paulo vai brigar pelo rebaixamento. Se o São Paulo vencer, o Santos tem que ficar de olho nas últimas 2 rodadas. Essa é a grande realidade. É no sábado às 8h30. Sábado que vem. Então, pô, o Santos precisa de peças. Eu sei que o Marcelo Teixeira até foi relutante sobre isso, mas na última partida contra o Corinthians, na Vila Belmiro, ele já tinha falado que realmente está precisando de contratações, de novos reforços. Teve a treta lá do Alexandre Matos com o jornalista, quando ele foi perguntado sobre o Bilal Brahimi e por que as contratações do Santos, a grande maioria, não deram certo. Então, acho que tá todo mundo percebendo. Claro que quando o Neymar voltar, a tendência é que o Santos melhore o seu futebol. Mas a gente não sabe como o Neymar vai voltar. Quando? Já tá perto ali em fevereiro. Dizem que é na rodada contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro que o Neymar volta. Mas como ele vai voltar? E outra, o Neymar vai ser o 10. O Neymar vai ser de fato o meia. O Santos tem no banco um cara que eu gosto demais, que é o Roleiser. Eu acho ele muita bola. Mas toda vez que o Roleiser entra, ele entra aberto pelos lados. É a mesma questão do Miguelito. Tudo bem, é um garoto jovem, é um garoto driblador, bom de bola.
Mas eu já vi o Miguelito jogando por dentro e eu acho ele melhor do que ele jogar por fora. Sabe? Por que você me coloca ontem o Miguelito aberto pela esquerda e 2 centroavantes? Não tinha ninguém que armava o jogo do Santos pela direita. Era o Mike e o Gabriel Menino, os 2 trocando passo por ali. Mas não tinha alguém de profundidade por aquele lado. Não tinha alguém pra quebrar umas linhas daquele lado. Sabe quando ele foi me colocar o Robinho Júnior por aquele lado? Aos 35 do segundo tempo. Aos 35 do segundo tempo, realmente, precisa de alguém pelo lado direito. A esquerda tá funcionando. Até o Matheus Xavier tinha entrado no lugar do... Matheus Xavier no lugar do Lautaro e foi pra aquele lado de lá. Cara, o Vojvoda tá vendo a limitação do seu elenco, mas também eu vejo ele com dificuldade de entender qual é o melhor posicionamento de cada um. Tudo bem, quando o Neymar chegar, o Neymar não aguenta mais jogar pelos lados, legal. Então ele já tá testando o Roleiser pra jogar pro lado, vai perder o cara. Não vejo o Roleiser ali. De verdade, não consigo enxergar o Roleiser jogando aberto pelo lado. Ele vai esperar o Neymar pra também dar mais oportunidade pro Robinho, sabendo da qualidade que o Robinho Júnior tem, junto, né, claro, com o Neymar, que daí que todo mundo cresce. E o Gabigol? O Gabigol tem que decidir, o Gabigol tem que ser decisivo. Gente, não chegou uma bola pro Gabigol ontem. Uma. As 2 finalizações que o Gabigol deu a gol, foi ele roubando a bola no pé do defensor daqui do Red Bull Bragantino, indo pra cima. Uma ele finalizou pelo lado e outra ele finalizou por cima no segundo tempo. Só porque a bola não chegou nele, era só chutão, só bicão. E o Gabigol, eu acompanhei do estádio, tava ontem lá em Itaquera, você sente ele correndo ainda um pouco com o freio de mão puxado. Né? Ele vai correr, não é aquela explosão que a gente viu o Gabigol no Flamengo, a gente viu o Gabigol até mesmo no Santos. No Cruzeiro ele já tava mais ou menos assim também, né? Mas não é mais aquele Gabigol que, solta a bola nele que ele vai correr. Tá correndo com dificuldade. Tá com certo, né? Tá difícil. Ontem ele preferiu o Lautaro. Tô até vendo aqui se o Tassiano tava no banco. O Tassiano nem no banco tava. Ontem ele acabou poupando o Tassiano, poupou o Barreal, que pra mim tem que ser titular desse time do Santos, e poupou o Vini Lira. O Vini Lira nem no banco tava. Não, o Vini Lira no banco foi. Só não entrou mesmo. Mas Tassiano e Barreal nem pro banco eles foram. O Tassiano tem estrela. Não é um jogador primor, mas vive uma boa fase. Eu acho que é o 12º jogador. E se caso no ataque ele querer jogar com 2 centroavantes, se o centroavante de fato é o Gabigol, mas o Lautaro também tem característica de centroavante, e o Tassiano se adequa também um pouco nessa função. Entre Lautaro e Tassiano eu vejo com muita vantagem. Não jogaria com nenhum dos dois. Pra mim, o meio, vou colocar do meio pra frente do Santos, tá? Defesa eu acho que já tá bem posta. Pra mim é o Willian Arão, Gabriel Menino, Roleiser, Neymar, quando tiver 100%, Barreal e Gabigol. Esse é o meu time ideal pra equipe do Santos. Mas precisa, né, de mais peças, como eu disse. Porque como você vai confiar no banco? Ontem entrou o João Schmidt, que não deu uma dinâmica maior que o Arão. Rincon, que, com todo respeito, entrou aos 40. Mas o Rincon não tem mais capacidade alguma de jogar com a camisa do Santos. O Rincon foi importantíssimo, né, a tentativa de não deixar o Santos cair para a Série B em 23. Já tinha se tornado capitão da equipe. Quando chegou deu uma melhora, mas assim não salvou. Em 24 na Série B foi uma peça fundamental. Desde o ano passado ele já vem numa queda considerável. E esse ano, meu Deus do céu, entrou também o Robinho no lugar do Zé Rafael, já na reta final de jogo. O Roleiser no lugar do Miguelito, e jogou aberto boa parte também. E o Matheus Xavier no lugar do Lautaro. Vamos ser sinceros aqui, ó, Rincon e Matheus Xavier. João Schmidt eu vou colocar um asterisco também, mas já deu. São 3 mudanças que, se tem peças mais qualificadas, esses caras não jogam. Não jogam. Então é a minha opinião sobre essa equipe do Santos. Eu falei bastante, né, do Peixe, obviamente, mas só para deixar aqui registrado o Bragantino, que perdeu a oportunidade de voltar a ser líder. Com o empate chegou a 11 pontos e na próxima rodada vai pegar o São Bernardo, que perdeu de 4-0. Red Bull Bragantino nesse momento é o 3º colocado, isso porque o Novo Horizontino venceu e é o novo líder do Campeonato Paulista. Como eu falei, a mudança de tabela na parte de cima, na parte de baixo do Paulistão, com esse regulamento, ela vai ficar acontecendo até de fato a última rodada.
O Bragantino é um time formador, cara. Mas tá cada vez mais palpável, tá cada vez mais com cheiro de conquistar alguma coisa. Não digo, brasileiro, vai ganhar o brasileiro, não. Mas assim, um paulista, nesses moldes, eu olharia com bons olhos o Bragantino ganhar. Porque é um time que precisa cravar e reconhecer sua marca, né? Já é uma potência desde a fusão com a Red Bull, mas precisa, sabe, sacramentar, chegamos aqui, temos a nossa característica, a nossa dinâmica, vamos pegar jogador jovem, vamos montar um elenco ali para não cair no brasileiro, às vezes vamos beliscar uma Libertadores, às vezes vamos beliscar uma Sul-Americana, na Sul-Americana, nos torneios internacionais, tá aqui, a gente vai chegar numas quartas, numa semi, numa possível final, como já aconteceu, mas precisa cravar um título pra, estamos em evidência, sabe? Eu vejo esse paulista com uma chance enorme do Bragantino, enorme mesmo. Depois do Palmeiras, embora o Palmeiras esteja com uma mini crise aqui, que venceu o São Paulo no sábado, dos 6 times da Série A é o mais estruturado. Os 6 times paulistas da Série A é o mais estruturado. E o que surpreende ainda mais, é o único time da Série A que em 5 rodadas de campeonato estadual não tomou nenhum gol. O Red Bull Bragantino passa ileso, tem 9 gols em 5 jogos e nenhum gol sofrido. É o único time da Série A com esse papel. Então, começo de ano que enche os olhos e fala assim, tem um padrão e dá pra pensar em alguma coisa. Não estou falando de coisa grande. Não vejo o Bragantino ganhar a Sul-Americana ainda. Não vejo ele ganhando o brasileiro, muito menos. Mas o paulista, pra cravar a marca, eu acho importantíssimo. E eu acho que esse pensamento também que o Wagner Mancini tem, que foi o técnico que estava de renegado a pegar um time muito bom, muito qualificado nas suas mãos e conseguindo fazer esse time jogar, conseguindo fazer esse time vencer e convencer. Bom, minha opinião sobre Santos, minha opinião sobre o Bragantino. Mais uma vez agradecendo a sua audiência por aqui. Voltando a fazer vídeo, voltando a ter rotina. E a gente vai manter esse padrão por aqui. Agora que começa o brasileiro, agora que tem a final da Supercopa do Brasil no final de semana, de fato é o futebol como a gente conhece. Quarta e domingo e vídeo todo dia aqui no canal. Fique com Deus, até uma próxima. Deixa o like, deixa seu comentário, se inscreva por aqui. Tchau.